Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 16. Em toda a cidade, incluindo o retângulo, ninguém sentira tanto a morte de Lauren quanto Virginia. Para ela, se tratava de uma perda pessoal. A semana que Lauren passara em sua casa, levara Virginia a abrir o coração para uma vida nova. Era sobre isso que ela falava com Rachel no dia seguinte ao funeral. Estavam as duas sentadas na sala principal da mansão da família Page. Vou fazer uma coisa com meu dinheiro para dar àquelas mulheres uma vida melhor, disse Virginia, enquanto olhava para o lugar da sala onde havia ficado o corpo de Lauren. Tive uma ideia que me parece boa. Falei sobre ela com Rollin e ele também vai empregar parte de seu dinheiro para implementá-la. Quanto dinheiro você tem para aplicar nisso? Perguntou Rachel. Tempos atrás, ela jamais teria feito uma pergunta tão pessoal. Mas agora tinha liberdade para falar abertamente sobre o dinheiro e sobre qualquer outra coisa que pertencesse a Deus. Tenho à minha disposição pelo menos $450 mil. Rollin tem bem mais que isso. Uma de suas grandes tristezas é que, com seu estilo de vida extravagante do passado, ele jogou fora praticamente metade do dinheiro que papai nos deixou. Nós dois queremos reparar esse erro com tudo que estiver a nosso alcance. O que Jesus faria com esse dinheiro? Queremos responder a essa pergunta de forma honesta e sensata. Estou certa de que o dinheiro que vou investir no Diário de Notícias está dentro do espírito do que Jesus provavelmente faria. É preciso ter um jornal cristão em Raymond, ainda mais agora que temos que combater a influência do álcool. Isso é tão necessário quanto ter uma igreja ou uma faculdade. Por isso estou contente em saber que os $500 mil que o Sr. Norman saberá explicar com sabedoria será um elemento de grande força na tentativa de fazer o que Jesus faria aqui em Raymond. Sobre a minha outra ideia, Rachel, gostaria de tê-la trabalhando comigo. Rollin e eu vamos comprar uma grande área de terreno no retângulo. O local onde hoje se encontra a tenda está sob litígio na justiça já faz anos. Queremos assegurar a posse de toda a área tão logo os tribunais deem a sentença final. Já faz algum tempo que venho estudando a questão de abertura de escolas e instituições que possam ser usadas pela obra cristã no coração dos bairros pobres das grandes cidades. Ainda não tenho certeza sobre qual tipo de trabalho seria mais adequado e sensato para Raymond. Isso é o que sei por enquanto. Meu dinheiro, quero dizer, o dinheiro de Deus que Ele quer que eu aplique, pode constituir abrigos, albergues para mulheres pobres ou prostitutas, oferecendo segurança a muitas moças perdidas como Lauren. E não quero ser apenas administradora desse dinheiro. Deus me livre disso. Quero me envolver na solução do problema. Mas você sabe, Rachel, que acho que o dinheiro e sacrifício pessoal ilimitado não melhorarão muito as terríveis condições do retângulo enquanto os bares estiverem legalmente estabelecidos ali. E acho que isso se aplica a toda obra cristã hoje realizada em qualquer cidade grande. O número de pessoas que precisam ser salvas por causa da influência do álcool cresce mais rapidamente que a capacidade que temos de salvá-las por meio de abrigos, albergues ou missões. De repente, Virginia levantou e começou a andar pela sala. Rachel respondeu com um ar de tristeza, acompanhado de esperança. É verdade. Mas, Virginia, quanta coisa maravilhosa pode ser feita com esse dinheiro? E os bares não poderão permanecer aqui para sempre. Chegará a hora em que as forças cristãs da cidade haverão de triunfar. Virginia parou perto de Rachel, e seu rosto branco e sério iluminou-se. Eu também penso assim. O número de pessoas que assumiram o compromisso de fazer o que Jesus faria está crescendo. Se tivéssemos, digamos, 500 pessoas assim em Raymond, o álcool seria vencido. Mas agora, minha amiga,
quero que você veja como poderá participar deste plano para resgatar e salvar o retângulo. Sua voz é poderosa. Nos últimos dias, tive muitas ideias. Uma delas é que você poderia organizar entre as moças um instituto musical. Ofereça-lhes o benefício do seu conhecimento. Há vozes maravilhosas que podem ser lapidadas. Onde já se ouviu uma música sequer parecida com a que elas cantaram ontem? Rachel, que bela oportunidade! Você terá os melhores instrumentos musicais e todo o apoio que o dinheiro puder lhe dar. O que não pode ser feito com a música para conquistar as almas, dando-lhes uma vida melhor, mais elevada e mais pura? Antes mesmo que Virginia terminasse de falar, o rosto de Rachel estava totalmente transformado pelo pensamento de realizar a obra de sua vida. Esse pensamento fluiu por sua mente e coração como se fosse uma enxurrada, transbordando em lágrimas que não puderam ser evitadas. Aquela ideia era a mesma que ela também tinha tido e pensava em executar. Era algo que ela sentia estar em harmonia com o uso correto de seu dom. Sim, disse ela, levantando-se para dar um abraço em Virginia. De tão empolgadas, as duas saíram andando pela sala. Sim, terei muita alegria em dedicar minha vida a essa obra. Creio que Jesus iria querer que eu usasse minha vida dessa maneira. Virginia, quantos milagres poderemos trazer à realidade se tivermos uma alavanca tão importante quanto ao dinheiro consagrado? Acrescente a isso um entusiasmo como o seu e com certeza grandes coisas serão realizadas, completou Virginia com um sorriso. Antes que Rachel dissesse alguma outra coisa, Rowling entrou e, meio em dúvida, estava se dirigindo da sala para a biblioteca. Virginia chamou-o de volta e fez algumas perguntas sobre o seu trabalho. Rowling voltou e sentou-se. Então, juntos, os três falaram sobre seus planos para o futuro. Ele parecia não ter ficado sem graça com a presença de Rachel enquanto Virginia estava junto. Mas o tratamento que dirigia a Rachel era mais formal, para não dizer frio. O passado parecia ter sido todo superado por sua conversão maravilhosa. Ele não o havia esquecido, mas parecia estar totalmente envolvido pelos pensamentos sobre o propósito de sua nova vida. Depois de algum tempo, Rowling teve de sair e as duas ficaram conversando sobre outras coisas. A propósito, o que houve com Jasper Chase? Perguntou Virginia com toda a inocência. Rachel ficou vermelha e Virginia acrescentou com um sorriso. Suponho que esteja escrevendo outro livro. Será que você vai estar nesse também, Rachel? Você sabe que eu sempre desconfiei de que ele a incluiu na história do primeiro livro. Virginia, falou Raquel, com a franqueza que sempre existira entre as duas amigas. Jasper Chase me disse outra noite que... Na verdade, ele me pediu em... Ou iria se... Rachel parou e sentou-se com as mãos sobre o colo. Havia lágrimas em seus olhos. Virginia, um tempo atrás, eu achava que o amava como ele a mim. Mas quando ele se declarou, meu coração o rejeitou. E eu disse o que tinha para lhe dizer. Disse-lhe não. Depois disso, não o encontrei mais. Isso aconteceu na noite das primeiras conversões no retângulo. Fico feliz por você, disse Virginia com calma. Por quê? Perguntou Rachel, um pouco surpresa. Porque nunca gostei muito de Jasper Chase. Ele é uma pessoa muito fria. Não gosto de julgá-lo, mas sempre desconfiei de que ele não foi sincero ao assumir o compromisso na igreja com os demais. Compenetrada, Rachel olhou para Virginia. Tenho certeza de que nunca lhe entreguei meu coração. Ele mexia muito com minhas emoções e eu o admirava como escritor. Algumas vezes achei que eu pensava muito nele. Acho que se ele tivesse falado comigo em outra hora, eu teria me convencido facilmente de que o amava. Mas agora, não. Então, de repente, parou de falar e, ao olhar de novo para Virginia, havia lágrimas em seu rosto.
Virginia aproximou-se e a abraçou com afeto. Depois que Rachel havia ido embora, Virginia sentou-se na sala e ficou pensando na confiança que a amiga lhe demonstrara. Ela sabia que havia mais para ser dito, pôde ver isso no jeito de Rachel, mas não ficou chateada por ter ela omitido alguma coisa. Virginia apenas enxergara em Rachel mais do que ela lhe havia mostrado. Rowling logo entrou de volta e, de braços dados, os dois começaram a caminhar pela sala, como andavam fazendo ultimamente. A conversa dos irmãos logo voltaria a se concentrar em Rachel, em virtude do papel que ela ocupava nos planos que estavam sendo feitos para a compra da área no retângulo. Você já ouviu falar de uma moça de enorme talento para a música que tenha desejado dedicar a vida para o povo do jeito que Rachel está querendo fazer? Ela vai dar aulas de música na cidade e terá alunos particulares para seu sustento pessoal. Assim, poderá doar ao povo do retângulo o benefício de sua cultura e de sua voz. É mesmo um bom exemplo de sacrifício pessoal, respondeu Rowling com alguma rigidez. Virginia olhou para ele de um modo meio inquiridor. Mas você não acha que é um exemplo bem raro? Dá para imaginar. E citou o nome de meia dúzia de cantores líricos famosos, fazendo algo sequer parecido? Não, de fato não dá, respondeu Rowling com rapidez. Também não consigo imaginar a senhorita. E citou o nome da moça da sombrinha vermelha que tinha pedido a Virginia que ela levasse com as amigas ao retângulo, fazendo o que você está fazendo, Virginia. Da mesma forma, também não consigo imaginar o senhor. Virginia mencionou o nome de um jovem líder da sociedade, indo aos clubes e fazendo o trabalho que você está fazendo, Rowling. Os dois caminharam pela sala em silêncio. Voltando a falar de Rachel, retomou Virginia. Por que você a trata com tanta formalidade? Eu acho, Rowling, e perdoe-me se o ofendo falando isso, que ela fica incomodada com esse seu jeito. Você precisa ser mais informal. Não acho que Rachel aprecie essa mudança em você. Rowling parou de repente. Parecia estar muito agitado. Retirou seu braço do braço da irmã e caminhou sozinho até o outro lado da sala. Depois voltou, com as mãos atrás de si, parou perto de Virginia e perguntou-lhe: Virginia, você está sabendo do meu segredo? Virginia olhou confusa e seu rosto começou a mudar de cor, indicando que ela havia entendido o que ele queria dizer. Nunca amei outra pessoa que não fosse Rachel Winslow. Rowling falava agora com bastante calma. Naquele dia em que ela esteve aqui e vocês conversaram sobre o convite que ela recusara para acompanhar a companhia de concertos, eu a pedi em casamento, lá fora na avenida. E ela me rejeitou do jeito que eu achava que iria. E apresentou como desculpa o fato de eu não ter propósito na vida, o que era verdade. Agora que tenho um propósito, agora que sou um novo homem, você percebe, Virginia, como fica praticamente impossível para mim sequer dizer alguma coisa. Devo minha conversão à música de Rachel. Naquela noite, enquanto ela cantava, digo com toda a honestidade, eu pensava em sua voz apenas como veículo da mensagem de Deus. Creio que todo o meu amor por ela, até aquele dia, incorporou-se no meu amor por Deus e pelo meu Salvador. Rowling ficou em silêncio e então prosseguiu. Eu ainda a amo, mas não acho que ela possa me amar algum dia. Então parou e olhou para a irmã com um sorriso triste. Eu não saberia o que dizer, disse Virginia consigo mesma. Ela olhava para o belo rosto de Rowling, as marcas da vida devassa haviam praticamente desaparecido. Sua boca firme mostrava sua masculinidade e sua coragem. Os olhos a fitavam com franqueza e suas formas revelavam força e beleza. Rowling havia se tornado um homem. Por que Rachel não haveria de se apaixonar por ele com o tempo? Era óbvio que os dois haviam sido feitos um para o outro, principalmente agora que o propósito da vida de cada um era movido pela mesma força cristã.
Ela mencionou algumas coisas a Rowling, mas ele não pareceu se convencer. No fim da conversa, Virginia ficou com a impressão de que Rowling queria continuar com o trabalho que havia escolhido, ou seja, alcançar os homens da alta sociedade que frequentavam os clubes. Apesar de não evitar Rachel, ele não procurava formas de encontrá-la, pois não confiava em sua capacidade para controlar seus sentimentos. E Virginia pôde perceber que ele temia até mesmo o pensamento de uma segunda rejeição se dissesse a Rachel que seu amor por ela ainda era o mesmo.